Tá, vou começar agora. Beerus Blood. Bom dia! Nossa, é horrível, meu Deus. Por que você falou Beerus Blood? Isso é horrível. Por que você falou isso? É muito cringe, eu tô tentando dissipar um momento cringe. É melhor fazer sozinho, é melhor por causa disso. É. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao primeiro Filótimo Cast. Nós pretendemos aqui fazer um podcast sobre filosofia, economia e afins. Pretendemos também, às vezes, falar sobre arte, enfim, qualquer coisa que vier na telha, né? Assim como o próprio site Filótimo. Nosso site Filótimo, por mais que ele tenha um principal foco na filosofia, ele pode também acabar aí se plasmando no direito, na economia e afins. E para isso eu trouxe aqui o Davi e o Matheus. Apresentem-se aí, porque eu não sou mordomo. Meu nome é Davi Borges Rocha. Eu sou estudante de Direito, sou membro do Clube Meta Jurídico e membro do IBCC-CRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e estou aqui para trazer uma perspectiva jurídica no podcast, uma visão do direito e dialogando com a filosofia e com a economia também. Meu nome é Matheus Vieira, eu sou estudante da FGV ESP, Economia, e eu faço vídeo pro YouTube de filosofia, economia e afins, participando aqui para trazer um lado sobre o que a economia diz sobre os assuntos aqui no podcast. Aqui é o Pablo Cánovas, estudo na UFMS Letras. Estou em iniciação científica, trabalhando sobre a multifuncionalidade do mesmo, do item lexical mesmo. Sou o criador do site Filótimo e sou o host desse podcast. O podcast de hoje nós vamos tentar explicar o que é o liberalismo, a que ele serve e se nos serve, basicamente. Então, eu vou principalmente tentar tratar aqui sobre a filosofia do liberalismo. O Davi, como já dito, sobre o direito e o Matheus sobre a economia. Então, podemos começar. A primeira pergunta, que eu acho que seria mais difícil, já que não tem nenhuma centralidade na bibliografia sobre isso, é o que é o liberalismo? Se existe alguma definição, como é que nós sabemos essa definição? E se não tem como saber, como que nós sabemos o que é liberalismo de qualquer forma? O liberalismo, existe muita teoria sobre como ele começou, de onde ele veio. Né? Tem vários autores, principalmente autores da escola austríaca, que dizem que ele começa na escola de Salamanca. Os autores mais iluministas, laissez-faire, dizem que começou no empirismo inglês. Até mesmo no próprio racionalismo de Descartes dá para deduzir algum início do liberalismo. E alguns outros dizem que de fato está desde Aristóteles, como Ayn Rand. Né? O princípio da substância de Aristóteles seria o princípio individualista da Ayn Rand. Porém, eu vou tratar aqui numa visão um pouco mais ortodoxa, onde nós teríamos três grandes fases do pensamento. A fase antiga e medieva, a fase moderna ou liberal e a fase pós-moderna. Aqui eu me baseei principalmente no Heroísmo e Magnanimidade do Robert Brandon e da Raiz Antifilosófica da Humanidade do Daniel Scherer. Segundo eles, o liberalismo ou a modernidade começa com a negação de todas as instituições e pensamentos pré-modernos, ou seja, antigas e medievais. E quais são as concepções pré-modernas? A lei se baseia em status morais, se baseia antes de tudo no que é bom e no que é errado. Então, independente das suas intenções, se você fez algo que é errado, será errado, independente se você queria fazer o errado ou não. Agora, o moderno, o liberal, quando nega isso, ele admite como que aquele ditado popular de que ele tinha boas intenções, mas não fez o certo. Então, o cerne do pensamento liberal
seria a ideia de que nós instituímos o bem. É com intenções que se institui o bem, né? Então, por exemplo, a ideia de um contrato social é literalmente isso. É que por instituição, por práticas sociais, se institui o bem social. E não que o bem social pré-existe e por isso instituímos. E depois vem a era pós-moderna, que seria como que a síntese desses dois pensamentos. É que isso eu prefiro tratar no final do podcast. Vocês acham que tem algo que a economia pode dizer o que é o liberalismo, que o direito pode dizer o que é o liberalismo? Você, inclusive, entrou bastante em alguns temas do direito, né? Porque na Idade Medieval, o direito ele se baseava principalmente em buscar o bem e evitar o mal, né? O bem era o fundamento do direito. No liberalismo, isso se transforma um pouco, porque não é um bem no sentido justnaturalístico, né? É um bem existente, como você mesmo falou, mas um bem socialmente instituído, e se volta muito para o conceito de liberdade. A liberdade se torna o princípio mais importante que o próprio conceito de bem no liberalismo. E essa idolatria à liberdade, né, acima de qualquer bem, ou como um bem supremo, tem muitas consequências e se desencadeia até os dias de hoje, com várias linhas deduzidas disso, como a propriedade privada ser o bem mais importante da liberdade, e várias linhas descendentes dessa ideia. Porém, na Idade Média, como já foi dito, o princípio era que devia ser feito o bem e evitar o mal. Isso era o mais importante e isso fundamentava a legislação. E o liberalismo veio justamente quando começou-se a negar esse princípio em prol de um princípio jurídico muito mais menos fundamentado na ideia de bem e mais fundamentado na ideia de liberdade. Alguns liberais tentavam justificar em princípios da razão, como hoje em dia se usa o pensamento de Kant, em princípios da razão prática, dedutíveis da razão prática. Outros eram menos racionalistas ou a prioristas e tentavam fundamentar apenas em relações sociais instituídas, em acordos e contratos sociais instituídos, como Rousseau e os outros contratualistas. Maquiavel também, ele trazia algumas ideias meio mais justnaturalistas, diferente de Rousseau, mais voltadas para princípios, porém sempre com um olhar menos para o bem e sim para consequências sociais, né? E a partir disso começou-se a perder a ideia do bem e, com o passar do tempo, foram-se buscar fundamentação em outras ideias, em outros conceitos. E foi aí que surgiu a ideia de fundamentar-se mais na liberdade do que no próprio bem. Assim, os princípios jurídicos do liberalismo são mais voltados para a liberdade. Inclusive, depois eu quero voltar nisso, sobre a questão do justnaturalismo, porque parece que há liberais justnaturalistas. Sim. Mas pode o Matheus falar antes. O caso do liberalismo na economia é totalmente diferente do caso em todas as outras ciências, né? Porque parece que ele tem um significado bem distinto na economia do que tem no direito e na filosofia. Em vez da raiz, no racionalismo e no iluminismo que a gente vê, os historiadores da economia pensam que o liberalismo começou com Adam Smith. O liberalismo é essa separação do mercado com o Estado, né? Isso tem uma certa raiz nos outros liberalismos, principalmente filosófico, porque não tem como você defender uma separação completa da economia e da bondade sem você, de uma certa forma, ser relativista na moral, né? Então você está dizendo que por mais que os historiadores da economia falam que ele tem como que uma origem separada, sem pressupostos metafísicos e essas coisas, na verdade, para eles chegarem na conclusão de que existe separação entre economia e Estado, eles precisam de alguma forma refletir sobre metafísica, né? Sim, e parece também que que teve uma tendência de exagero desse comportamento de separação do Estado. Os próprios liberais, hoje em dia, estão voltando atrás às origens, meio que um revisionismo, e vendo que aqueles autores do liberalismo que eles chamam de liberalismo clássico, eles na verdade não defendiam o tal do laissez-faire, né?
ele, por exemplo, o próprio Adam Smith, ele coloca várias vezes nas obras dele a necessidade da moralidade além da busca do lucro. Uhum. Então é meio que uma amálgama de umas coisas, umas ideias aqui e ali que ninguém tá disposto a falar, ah não, isso aqui é o certo, isso aqui não é o certo. Liberalismo na economia pode significar tanto um Estado que busca remover a intervenção, quanto pode significar um Estado social-democrata. Uhum. E é uma coisa muito. Eu acredito que um grande problema dos movimentos antiliberais hoje é justamente por uma falta de definição do que é liberalismo. Tipo, não existe coesão naquilo contra o que lutam. Então, por isso, o próprio movimento antiliberal não tem coesão. Então, por exemplo, eu vejo aí alguns movimentos integralistas que muitas das coisas que eles propõem são liberais. Aí, mas nós não queremos a separação total entre economia e Estado, nós não queremos o livre mercado absoluto, mas nem todos os liberais querem isso, entende? Se eu não me engano, o Amartya Sen, por exemplo, ele já é uma visão bem mais social do liberalismo, que parece Essa muito... visão social, Uhum. na economia tem o Sen, que ele é o Nobel de Economia, né? Mais famoso, que o olhar vulgar acharia que não são liberais. Uhum. Mas pega uns caras, tipo, na política, John Rawls, por exemplo. Uhum. Todo mundo chama ele de liberal, só que, se você for ver, as ideias liberais dele são totalmente distantes do que o resto do mundo fala que é liberalismo, Uhum. geralmente. E se for comparar, por exemplo, a economia mainstream, que pode ser chamada de liberal, não é? Eu diria que a economia mainstream, pelo menos todos eles que economia participam da economia ortodoxa. mainstream diriam que são liberais. Isso. E se comparar ela com o liberalismo austríaco, por exemplo, já é totalmente diferente. E ambos são liberalismo. Parece que liberalismo é só um termo equívoco que não significa quase nada. Pois é. Bom, para resolver isso, eu trouxe aqui o livro de um liberal, que é o Heroísmo e Magnanimidade, do Brandon. Ele parece algo de um liberal conservador, mas eu acredito que na apologia dele ao liberalismo, ele consegue dar muita coesão no que seria o liberalismo. E por isso nós deveríamos usar essa definição dele, pelo menos temporário, até que se ache uma definição melhor, para então poder atacar e lidar com o liberalismo de maneira coesa. Robert Brandon, ele vai falar que o principal insight liberal é, como eu já dito, a negação das formas pré-modernas, ou como ele chama, pré-lapsares de pensamento. Essa forma de pensar é que práticas instituem status. Então, por exemplo, a prática de instituir o contrato social institui o status de bondade social, do bem comum. E não que o bem comum cria a responsabilidade dos sujeitos, cria deveres no sujeito de instituir um Estado, que seria o caso do pensamento tradicional, né? São Tomás de Aquino diz que mesmo no estado original, de Adão e Eva, por exemplo, mesmo que nunca houvesse pecado, haveria Estado. Porque é algo que o ser humano tende e tem o dever, portanto, de fazer, né? A gente vê um pouco disso, dessa definição que você deu, na Mão Invisível, por exemplo. Exato. A economia não sendo uma coisa motivada pelas virtudes da caridade e essas coisas, mas pela prática de um monte de gente tentando ser egoísta ao mesmo tempo. Exato. E aí que eu quero chegar, porque o Brandon ele chega num ponto muito importante, porque assim, quem não conhece o Robert Brandon, ele é basicamente um cara que o grande trabalho da vida dele é uma nova interpretação de Hegel. Ele quer tirar o Hegel de tudo que já teve junto com ele, por exemplo, a juventude hegeliana de esquerda e direita, marxismo, etc, e criar um novo Hegel, que ao que me parece é um Hegel liberal conservador. E bem, essa visão dele é baseada em alguns princípios lógicos, epistemológicos, metafísicos, não sei ao certo ainda como se encaixaria. Mas ele diz que o princípio máximo do porquê que
práticas instituem status é um negócio que ele chama de recolecção. Para Brandon, surge o problema no mundo pré-lapsar, no mundo pré-moderno, no mundo medievo, de que se somente a bondade em si importa, então, por exemplo, um ladrão que não sabe as consequências de seu crime, ele estaria da mesma forma imputado às punições do crime que um ladrão que tem total ciência das consequências e mesmo assim o faz, como um psicopata, por exemplo. E esse é um dos problemas que faz surgir o pensamento moderno. E isso, claro que é bem errôneo, porque existem algumas questões da Suma em que Santo Tomás distingue ações voluntárias de involuntárias. Então, por exemplo, um ladrão que não sabe as consequências de seu crime é uma ação voluntária e não involuntária, como alguns atuais dizem. Enfim, isso começa a gerar a metafísica moderna, ou liberal, de que práticas instituem status morais. E esse novo pensamento moderno, ou liberal, também gera problemas, que é o problema da alienação. Aqui, é claro, todo aquele idioma hegeliano, né, se vê aqui. A alienação é quando uma pessoa faz coisas sem se responsabilizar pelas consequências dela. Esse é o problema da modernidade. Inclusive, Brandon fala que é necessário que esse problema aconteça nesse shift, nessa mudança de pensamento, do pré-moderno para o moderno. É como que uma herança necessária, uma doença que se adquire. E para resolver isso, surge a pós-modernidade. A pós-modernidade é o pensamento liberal conservador por excelência, segundo o pensamento de Brandon, né? Eu sei que pós-modernidade hoje em dia significa muitas outras coisas em vários outros filósofos, né? Mas o que é então a pós-modernidade? É quando se tenta conciliar o pré-moderno com o moderno. E esse pensamento fala o seguinte: então, como que surgem as práticas que instituem status? Por exemplo, eu tenho aqui a prática de instituir o governo, isso cria o bem comum. Mas por que eu devo fazer essa prática? Essa é a pergunta que Brandon se faz, que é a pergunta que para ele faz surgir a pós-modernidade. A resposta para isso é a recolecção. É que o que nos dá esse dever de instituir um Estado é o costume. É que no passado nós já fizemos isso. Não é um mero costume no sentido de Hume, por exemplo, mas do que no passado nós fizemos isso e que deu certo. Então, e o que é isso? É um insight conservador. É conservar instituições ou práticas que deram certo e continuar fazendo isso. Não só é um insight conservador, como é um insight, por exemplo, dos tradicionalistas no sentido do Évola, no sentido do Guénon, dos ontologistas, né? É também um insight de alguns da escola de Frankfurt, por exemplo, os mais tribalistas da escola de Frankfurt. Na modernidade deu errado, então a gente tem que voltar para o modelo tribal, né? Para um modelo anarquista, para um modelo de liberação, né? Deleuze fala um pouco disso, né? Das máquinas tribais, né? Então, essa é a pós-modernidade. Ela é um insight liberal conservador de procurar as instituições que deram certo na história e repetir essas instituições. E o que isso gera? Gera a Mão Invisível, do Adam Smith, gera aquele inconsciente do Durkheim, né? Gera o inconsciente, com certeza, do Freud, né? Gera o Hayek, a ideia de conhecimento tácito que move a sociedade. O Hayek é puramente isso. Enfim, ao meu ver, esse é o pensamento liberal. É a ideia de procurar instituições que deram certo. Mas essa procura é vazia. Não procura o bem da instituição, não procura a evidência da instituição. Procura só se ela deu certo ou não. E segundo o quê? Segundo a história, sabe? É completamente sem... A partir disso, o common law, né? Que exato. Esse princípio, quando ele adentrou a economia, causou uma atrocidade ainda maior, que são os economistas institucionais. Inclusive, eu vou começar uma série sobre isso no meu canal. Mas são os economistas institucionais que eles pegam dados, por exemplo, o Darren Acemoglu. Eles pegam dados, eles pegam pontos na história em que teve um shift institucional em um país. Por exemplo, a Coreia do Norte virando comunista. Aí, a partir de, PIB, crescimento do PIB per capita,
eles falam quais instituições são boas ou ruins. Caramba. É extremamente isso que você acabou de falar. Inclusive, é interessante contrapor isso ao que o Nogué fala num artigo chamado Da Realeza de Cristo, tá? Do papel ético dele. Ele se pergunta, em uma questão disputada, se a realeza de Cristo é possível nos dias atuais. E ele diz que parece que não é nada possível. E mesmo assim nós devemos lutar e apoiar ela. Então, independente se essa instituição dá certo, ou dá lucro, ou é útil, se for boa, a gente tem que apoiar, sabe? Essa teoria institucionalista também é defendida pelo Douglas North, né? Isso, ele foi o... É que o Acemoglu, ele é tipo o cara hoje em dia. Sim, Enquanto sim. o Douglas North, ele foi meio rechaçado porque os liberais, na típica hipocrisia deles, começaram a achar ruim que o Douglas North falava instituição boa e ruim. Esse tipo de coisa. Sim. E aí hoje em dia é instituição inclusiva e exclusiva. Sim. E esse pensamento de recolecção, de procurar na história o que deu certo, na literatura veio a crítica do Eliot. E o Eliot, ele fala que basicamente o trabalho da crítica é você reorganizar na história um autor. Tipo, você pega um autor e bota ele na história. Tipo, uns bagulhos bizarros. Até uns liberais mais bem liberais mesmo, tipo Karl Popper. Ele tem um artigo, se não me engano, Tradição Racional, um negócio assim. Tradição Crítica, não me lembro agora. Em que ele fala justamente que nós devemos seguir uma tradição, ao contrário do que os liberais, tipo Descartes, falam. Só que essa tradição ela é crítica, ela é racional, ela duvida de seus princípios, né? Ela não é uma tradição dogmática, etc. Sim. E aí isso vem em Hayek depois com aquela distinção, não lembro bem se eu tô certo, acho que vocês que leram mais Hayek, vocês podem me falar. De racionalismo construtivista e evolucionismo, não é? Que o liberalismo ele é evolucionista, enquanto os racionalistas eles querem construir a partir do nada, não é? Um negócio assim. É o que ele chama de racionalismo ingênuo. É. E ele denomina-se a si mesmo de um racionalismo realista, né? Crítico. Um racionalismo verdadeiro, porque, de acordo com ele, ele segue verdadeiramente a razão. O processo abstracional da razão. Aliás, e esse processo abstracional é ignorado pelos outros. Aliás, isso tem completo a ver, né, com o próprio evolucionismo, darwinismo, e com Sim, ele faz analogia. Exato. E o evolucionismo espiritual, tipo o Teilhard de Chardin, né? Só que ele fala que esse evolucionismo social que ele defende surgiu antes do evolucionismo darwinista. Inclusive, ele defende que o justnaturalismo medieval segue esse mesmo pensamento dele. Ele tenta defender que... Bom ponto. Eu lembro que o Hayek, ele fala, ele elogia, né, o Império Romano, ele elogia o medievo, elogia teorias antigas do direito, mas pelos motivos errados. Igual o Burke, o Edmund Burke, quando critica a Revolução Francesa, mas critica pelos motivos errados. Porque ele acredita que está instituindo uma instituição que não dá certo. Ou seja, é o útil que importa. É o que dá certo, não o certo, não o bem, não é? Sim. É justamente nisso que se baseia a teoria do Hayek, né? Que é a adaptação. Exato. O que dá certo vai ser preservado, o que der errado vai ser jogado de lado pela própria evolução natural. E se ignora os valores. Por isso que ele defende o common law, que a lei vai ser aplicada de acordo com o que melhor resolve conflitos, melhor traz paz à sociedade, melhor traz equilíbrio, independente do conceito de bem. E é por isso que, apesar do Hayek muitas vezes ele criticar o positivismo, o pensamento dele é mais parecido com o justpositivismo do que com o justnaturalismo. E engana-se quem acredita que o justpositivismo é utilitarista, porque tem essa visão errônea do justpositivismo de que o que a lei, qualquer coisa que a lei bota aí é o melhor e acabou, né? A Constituição, qualquer Constituição é boa. O que a lei, isso é um engano. O justpositivismo tem uma visão muito mais sistêmica do direito. O direito funciona como um sistema. E como um sistema, ele tem leis pré-determinadas que ordenam esse sistema de uma forma que seja coerente. Então, se entra uma lei que é contrária ao próprio sistema, essa lei é uma lei ruim. É uma lei que contradiz o sistema normativo. Né? E inclusive, esse sistema normativo é baseado na razão prática. Tanto é que o maior dispositivista, ou melhor, o primeiro,
Franz Kelsen, ele era kantiano. Ele defendia que a norma pressuposta fundamental, que fundamentava toda a sociedade, aí vai vir uma tribo enorme de kantianos. Mas Hans Kelsen tá palpitando sobre Kant. Cara, a questão é que é fato, ele era kantiano. Ele pode ser um tipo heterodoxo de kantiano, mas ele era, sabe? É simples. Sim, e ele queria se basear na razão prática. Apesar de, claro, ele não ser o kantiano perfeito, ele não se baseava no nada. Ele não dizia que a lei vinha do nada e que qualquer coisa que colocasse estaria certo. Não é simples assim. É uma questão muito mais complexa, né, que as pessoas ignoram. E Kant, ele tem um aspecto dispositivista muito importante, que é distinguir a moral do direito. Né? Muito importante, nossa. Uma separação total. Nenhum justnaturalismo faz isso, nenhum. Mas todos os dispositivismos fazem isso. Eu até posso, não sei se posteriormente ou agora, mas tem uma justificação do dispositivismo para separar a moral do direito. Se quiser fazer agora. Só que o Matheus queria falar, não? O Matheus queria falar. Eu queria fazer um adendo antes. Pode falar. Tem uma enorme relação amorosa entre o mainstream econômico e o positivismo jurídico. O meu professor de direito na faculdade, que não vou nomear, mas se eventualmente ele ouvir, ele vai saber que é ele. Ele fez, no final de uma aula sobre positivismo, uma relação grande. Parece que, você me confirma pra mim se isso é verdade, mas parece que tem um papo também de indivíduo representativo, de fazer hipóteses simplificadoras, esse tipo de coisa no direito positivo. Como assim indivíduo representativo? O que você quer dizer com isso? Em que sentido? Fazer a teoria antes de fazer a observação, mais ou menos. Porque assim, o justpositivismo, ele tem várias linhas, né? Várias. E é complicado, reduzir a uma só. O justpositivismo normativista do Kelsen, né? O justpositivismo exclusivista e inclusivista, inclusivo e exclusivo, na verdade. Existem várias linhas de justpositivismo, né? Essa linha de fazer uma teoria antes de pôr na prática é uma teoria, é meio contestada, né? Porque alguns defendem que a prática a praxis é o que vai fundamentar o direito, né? Outros defendem que não, tem que ser construído através de um sistema lógico, dedutivo, né? É disso que o professor falou, eu acho. É que tem uma ideia de racionalidade que é muito comum na economia mainstream, que impõe certos comportamentos num indivíduo e vê o que acontece com a sociedade a partir desse indivíduo que faz o que eles querem. Sim, e parece que tem um direito positivo que faz isso em algum modo. Sim, existe. É porque o dispositivismo ele é muito, muito complexo, né? Eles não são harmônicos entre si, assim, existe muita discussão dentro da escola de dispositivismo, até talvez hoje em dia mais do que no próprio justnaturalismo. Isso é uma característica de todo liberalismo, na minha experiência. Inclusive, liberal, positivistas que se aproximam mais do justnaturalismo. Inclusive, outros que se distanciam mais. Um negócio que eu queria chamar a atenção é sobre certos justnaturalismos, tipo de Locke, ou mais recentemente de Hofbard, né? Que se é como o justnaturalismo de São Tomás, né? Sim. Primeiro, esses dois justnaturalismos atuais, principalmente o de Hofbard, é uma completa piada, né? Ele se baseia, inclusive, numa analogia que o próprio Hofbard faz, é que assim como o ouro tem certas propriedades químicas, o homem tem certas propriedades de ter direitos. Então, ao conceber o homem, você concebe também seus deveres e direitos. No caso do Hofbard, seria aqueles 3 direitos inalienáveis libertários, né? E no caso de Locke seria caso parecido, já que ele era um empirista. E qual que é o problema disso? O problema disso é que se exclui a ideia da sindérese, que a sindérese é um hábito da razão que descobre, por meio de uma apreensão, ou seja, pela captura de uma essência do intelecto, ela descobre a lei natural. Então, retomando, né? O homem apreende uma coisa sensível. Desta coisa se abstrai a essência. Abstraído a essência, a razão prática
toma essa essência por meio da sindérese e extrai dela a lei natural. Essa lei natural é um reflexo, é uma participação da lei eterna. É a maneira participada e ao nosso modo de conhecer da lei eterna, que é a lei divina. A lei é como que a arte pelo qual Deus conduz todas as coisas. Então existe, por exemplo, a lei eterna, ou melhor, existe uma só lei eterna, porque Deus é um. Só que essa lei eterna, por exemplo, existe para o átomo, de como Deus move o átomo, existe para o cavalo, existe para etc, etc, etc. E a lei natural seria ela para o homem, como o homem deve agir, né? Porque a ação é uma operação e como ato, ela deve ser ato de uma forma, né? Então, uma vez que você aprende uma essência, que é uma forma, você aprende também como essa forma deve agir, o princípio de operação dessa forma. E é isso que é a sindérese. Isso é algo que escapa totalmente da noologia empirista, da noologia de Hofbard, da noologia mesmo de um Hayek, que já é bem melhor, né, pelo seu sensory order, mas escapa totalmente. Hayek vai falar que a origem disso são costumes advindos ou de coisas neurais, né, de conexões neurais advindos da evolução, ou coisas que nós aprendemos no começo da nossa vida por informação tácita, né? Então, assim, escapa totalmente. Tudo vira só costume. Seja por um costume mais racionalista ou por um costume meramente regular de Hume, né? Então, assim, se escapa toda a essência, né? É a diluição das formas, né? Sim. Isso diferencia também essa questão do justnaturalismo, porque o justnaturalismo ele se baseia na lei divina, né? Uhum. Que instrumentaliza a razão prática, vamos dizer assim. Nós podemos descobrir a lei natural através da razão prática, mas ela se fundamenta na lei divina. Exato. Para os positivistas, ela se fundamenta na razão prática em si. Uhum. E não tem um fundamento interior. Daí que vem também a ideia de Kant, né? Da dignidade humana. Em si mesmo. O homem em si mesmo. O homem é sempre o fim último e o fundamento de tudo. Uhum. Né? Inclusive, voltando a Brandon, Brandon vai falar que o direito moderno é Kant e o direito pós-moderno é Hegel. E qual que é o direito moderno de Kant? O homem é em si mesmo digno. Mas em si mesmo porque ele é dotado de razão prática. Porque ele é capaz de formar juízos imperativos categóricos, né? Então é um fazer. Aí em Hegel, a questão torna-se o seguinte. Ok, eu considero que tal pessoa é digna, mas o que me faz ter a autoridade para considerar que tal pessoa é digna? Eu só tenho essa autoridade porque certa pessoa me considerou digna. E essa pessoa só me considerou digna porque ela foi considerada digna. Então se torna essa corrente, que é a recognição mútua, né? Mutual recognition, né? Que é a corrente social do pós-modernismo. Que seria novamente aquela ideia de recolecção, que você veria tanto para o tradicionalismo à la Évola, para o conservadorismo à la Burke, enfim, serve para todo tipo de coisa ruim que veio. Da separação da moral e do direito, né? Isso, boa. Esse ponto é importante. Bom, no caso, existe uma tese dentro do justpositivismo, principalmente dentro do justpositivismo de Joseph Haas, em que existe uma tese chamada tese de diferença prática, que, de acordo com essa tese, o direito ele deve fornecer razões excludentes e suficientes para a ação. Razões que o indivíduo já não tenha. Por exemplo, como a moral seria algo seria algo que todo indivíduo tenha em si mesmo, vamos dizer assim, algo universal, algo que anterior à própria formação do direito, do ordenamento positivo, ela já é uma razão por si mesma, diferente do direito. Portanto, o direito, de acordo com essa tese de diferença, deveria fornecer uma razão diferente da moral. E não precisa ser contrária à moral, mas diferente e excludente, ou seja, uma razão suficiente, uma razão maior e mais forte que o indivíduo deve seguir. De acordo com essa tese, o direito tem essa função de fornecer razões suficientes e excludentes para a ação que coage o indivíduo a agir.
Então, E assim, se me permite levar isso ao vocabulário atomista, seria como se o direito desse as causas últimas da ação e a moral desse as causas próximas somente. isso exato. Inclusive, Santo Tomás se pergunta em certo artigo da Suma Teológica se a lei natural engloba todos os artigos da moral. Ele se pergunta isso. Ele fala que seria um absurdo se não englobasse, se a lei não englobasse a moral. Por quê? Porque tanto a lei e a moral ela tem origem naquele ato da sindérese, né? Daquele ato reflexo que, por meio da essência, procura qual que é o princípio de operação dela. Que no caso do homem seria a lei natural, a lei que rege suas ações. E bem, o homem tem só uma essência, né? Ele não tem várias essências. Ao contrário do que alguns dizem, né? Tipo Heidegger da vida. E isso faz com que haja só uma lei de operação para ele. Existem várias leis de operação. O que pode existir são leis médias, sei lá, uma operação para trabalhar, uma operação para uma lei para trabalho, outra lei para o viver da família, outra lei para a política, etc. Só que é uma só espécie de lei. Né? Sim. É o que Santo Tomás fala de arquitetar a lei natural, né? Uhum. Inclusive, agora já encerrando isso, certos tradicionalistas atuais, no bom sentido, né, como o professor Nogué, o Daniel Scherer, dizem o professor Nogué e o Daniel Scherer que a essência do liberalismo é que nós temos a liberdade para escolher o bem e o mal. Outros dizem, na verdade o mesmo professor Nogué e o Daniel Scherer em outros lugares dizem que a essência do liberalismo é que a autoridade é essencialmente ruim. Me parece que essa segunda definição, de que a autoridade é essencialmente ruim, é uma má definição. É uma definição que dá brechas. Que, por exemplo, como vocês sabem, Hayek é um desses que idolatra a autoridade sob certo sentido. Ele fala que a autoridade é necessária para a evolução tácita da noologia, etc. E o que vocês acham dessas definições? Dessas duas definições. De que a essência do liberalismo é que nós temos liberdade para escolher o bem e o mal, e de que a autoridade é essencialmente ruim. O que vocês acham disso? Primeiro sobre a segunda. Assim, a segunda realmente não procede de muitos liberais, né? Por exemplo, quem se baseia em Kant. Kant vê o Estado como necessaríssimo para existir a própria liberdade, a própria lei. Uhum. Então, não se encaixa. Hayek é a mesma coisa. Assim, Hayek ele vê o Estado como sendo importantíssimo para a organização da comunidade, né? E como processo necessário da evolução humana. Tem aquele liberal conservador, o Eliot, que ele basicamente faz toda uma tese sobre por que a autoridade é liberdade para ter liberdade. Sim, inclusive o Hayek ele fala que o Estado sempre esteve presente de formas mais primitivas e implícitas, regulando as relações sociais com leis mais primitivas, até leis, sanções religiosas, sanções espirituais, né, místicas. Hayek via dessa forma, que o Estado ele sempre esteve presente em qualquer sociedade de formas diferentes, né? De formas mais primitivas, de formas mais complexas, mas sempre esteve ali e é necessário que estivesse ali para regular as relações sociais. O ser humano, como é um ser normativo, ele sempre se regula através de normas, né? Como o próprio Hayek fala. Então, tanto para o Hayek quanto para Kant, a autoridade, a norma sancionadora, impositiva, fundamentada numa comunidade omnilateral, pública, é essencial. Então, nessa segunda definição, eu realmente acho que não procede. Na primeira, eu acho mais interessante porque, de fato, enquanto no medievo era o bem em si que era o fundamento, no liberalismo é a liberdade que é o fundamento, né? Justamente a liberdade de escolher o bem ou o mal. E o direito, ele vai tentar adequar essa liberdade para que a coexistência mútua entre os indivíduos seja prevalecida, seja favorecida, né? Uma espécie de bem mais fundamentado na própria liberdade em si mesmo, do que na própria ideia. Eu já vi certos liberais, principalmente envolvidos na economia, que dizem que essa, digamos, multiculturalidade, essa coexistência de muitos bens culturais gera um bem para a economia. O que você acha disso, Matheus? Nossa, sim.
Eu lembro quando, 2 anos atrás, eu tava lendo o livro do Putnam sobre o fim da economia positiva, né? Aham. Em que ele fala de uma economia normativa. Que, aliás, a gente tem que fazer um podcast algum dia sobre como economia não significa mais nada hoje em dia. Mas que ele defende lá a economia meio política, meio ética, etc. Uhum. E ele elogia aquelas regras que a Martha Nussbaum dá pra uma sociedade funcionar bem, né? Aquilo, o Amartya Sen detesta aquelas regras. Que é o próprio Os criador da liberais- teoria, né? Então, os liberais os maiores dos liberais, eles são muito contra você impor qualquer coisa sobre qualquer cultura. Parece que essa definição de autoridade é essencialmente ruim, ela parece vir disso, né? Aham. Esse apreço Você pela acha que liberdade. ela vem mais do plano econômico do liberalismo? Sim, totalmente. Desse viés mais econômico. Mas eu não acho que ela é correta, não. Uhum. Eu acho que a liberdade tá fazer o bem e o mal, tá mais próximo da verdade. Porém, eu pensei num contra-exemplo. Hum. E talvez ela precise de mais aperfeiçoamento. Porque, e o nazismo? Você não. E a N-word, sei lá. Tem razão. Tem Deixa eu certas falar isso, cânones que nem os liberais são capazes. Exato. Tem linhas que o liberal não consegue pular. E tem Sim, eu certos concordo. liberais radicais, tipo libertários, que querem que seja. Que deixem ser nazista em público à vontade, né? Só que 99% dos liberais e os autores canônicos todos são contra ideologias autoritárias. Uhum. Bom, o que eu estou procurando fazer aqui é procurar uma definição de liberalismo para a gente prosseguir para as próximas etapas do nosso podcast. Então, o que vocês acham daquela definição que eu dei aqui do Brandon, de que o liberalismo ele é o olhar para o que funciona na história? Isso gera tanto o comunismo, como eu já falei de alguns da escola de Frankfurt, de Deleuze, gera tanto algumas ideias tradicionalistas, como do Évola, gera tanto o liberalismo conservador e esses liberalismos mais econômicos. Né? O que vocês acham dessa ideia do olhar pela história para procurar o que é útil, o que deu certo, o que dá ganhos, etc. Eu acho que é mais preciso, certeza. Eu acho que é o conceito que mais abrange o liberalismo mesmo, é esse. Daí. Por mais que algumas pessoas tentem fugir disso, no fim acaba caindo. E isso, inclusive, eu acho que é um conceito muito bom, porque consegue, inclusive, provar aquele ponto de que mesmo ideologias de esquerda ou de terceira posição ou quarta posição são também liberais. Por mais antiliberais que eles se dizem, eles estão na exata mesma lógica do liberalismo. O Dugin é exatamente essa mesma lógica, partindo de Heidegger, de que o certo é histórico, né? É baseado na cultura, etc. É o Dasein. Né? Inclusive, isso mostra porque acontece um fenômeno que sempre acontece quando a gente tá falando de teologia e de moral, em que a gente tá falando, tipo, nossa, tá, liberais sempre falam isso, é muito irritante quando o liberal defende isso, defende aquilo. E aí você vai ver e você tá falando de algum cara, tipo, fascista. Exato. Chamando ele de liberal. Uhum. Isso acontece porque essas coisas são... como o próprio Nogueira diz, né? O comunismo é um liberalismo levado às últimas consequências, mais ou menos. Sim. Eu acredito que a gente, como eu acabei de falar, a gente podia levar isso a esses fascismos, tipo Évola, aos perennialismos a lá Dugin, etc. Né? Então, vocês concordam com essa definição? Podemos continuar? Podemos, concordo. Acho que é a melhor definição. Uhum. Bom, sabemos pela lógica de que tudo quanto há é algo de verdadeiro. Tem alguma verdade material. Então, nós podemos dizer que existe alguma grandeza no liberalismo. Do contrário, ele sequer existiria, seria um mal absoluto. E quais são essas grandezas? Se elas já são naturalmente parte do tomismo, ou do catolicismo, por exemplo, ou se devem ser, e se é que existem grandezas, né? Então, assim, eu tô partindo do pressuposto que existem grandezas.
Se elas existem, se elas já estão adjuntas ao tomismo ou se devem ser adjuntas? Essa que é a minha questão. O que vocês acham? Eu vejo que existem várias coisas, vários elementos que coadunam com o catolicismo. Por exemplo, a defesa da propriedade privada dos meios de produção, que seria contrário ao socialismo, por exemplo. Uhum. No caso de Kant, por exemplo, apesar dele defender a liberdade como fundamento, principalmente a liberdade como fundamento do direito, ele fala que o princípio da razão prática é o bem e o mal, porque o bem é objeto da faculdade de desejar, necessário, e o mal é da aversão, por exemplo. Então, Kant e alguns liberais reconhecem na razão prática o bem e o mal, embora no direito eles sejam muito mais fundamentados em questões evolutivas ou de resolução de conflitos do que no bem. Porque Kant coloca a questão do bem e do mal muito mais na moral do que no direito. Mas, enfim. Alguns liberais, eles defendem uma coesão comunitária muito parecida, assim, em alguns aspectos com o catolicismo, porque a partir do momento que se defende a propriedade privada, você defende uma certa independência nos agentes sociais para buscarem uma coexistência mútua, né? Então, certo aspecto, porque assim, o catolicismo também vê a liberdade como um bem, em certo nível, em certo ponto. A liberdade é um bem. Sim. E o liberalismo também enxerga a liberdade como um bem, só que em certos leva isso a consequências muito mais drásticas, né? Muito mais exageradas do que o catolicismo. Então, no que fundamenta a liberdade, nos pontos em que toca a liberdade, em ambas as correntes, no catolicismo e no liberalismo, eu vejo pontos em comuns, como a defesa da propriedade privada, a defesa da liberdade individual, em vários aspectos. É interessante essa parte da propriedade privada. Houve certa ideologia que dominou bastante a América por algum tempo, que é o georgismo. O georgismo, entre algumas várias coisas que ele propõe, é que a propriedade privada é condicional. Você deve pagar um imposto para se ter ela. Disso, houve um padre, foi bastante georgista lá nos Estados Unidos, e esse padre, ele teve que se readmitir perante o Papa. Não lembro qual era o Papa agora. Creio que seja ou Pio X ou Pio XI, não lembro. E isso me fez pensar justamente que não existe propriedade condicional, não existe propriedade coletiva, não existe propriedade meramente consuetudinária, né, como os georgistas defendem, mas que nós temos direito a ter uma propriedade, né, para produzir nossas terras. Sim, os tomistas etc. concordam com isso, porque os tomistas, a própria possibilidade, pelo menos nas escolas dos naturalistas atuais, que são tomistas, eles veem que a propriedade é necessária para que uma comunidade subsista, para que a comunidade possa cooperar entre si e se desenvolver. Sem essa propriedade, privada, um justnaturalista que defende Santo Tomás, John Finnes, ele até cita Platão, o estado ideal de Platão, onde não existe nenhuma propriedade privada, é tudo comum. E ele mostra que numa sociedade assim não seria possível uma coesão comunitária que possibilitasse o desenvolvimento. Não existiria família, né? Não existiria família, família que é uma instituição basilar, né, da sociedade, e que se relaciona também com a questão da propriedade privada, porque no estado platônico se elimina totalmente o indivíduo, a ideia de indivíduo, né? E a ideia de indivíduo é muito importante para o liberalismo e também tem bastante relevância no catolicismo em vários aspectos. Eu creio que o liberalismo ele pode ter nascido de ideias corretas, mas exagerou, esqueceu de verdades. Isso, eu concordo. E, enfim, caiu em todos os erros que caiu. Na economia, eu vejo algumas grandezas, de verdade. Só que eu diria que são grandezas acidentais e não essenciais da economia liberal. Porque a maior grandeza da economia liberal é aquilo que a maior parte dos tomistas diria que não é economia, que é essa parte técnica de aumentar o bem material.
E isso praticamente não existia antes da economia liberal. E Eu concordo. no começo da economia liberal não existia e passou a existir depois de um certo tempo. E hoje em dia é muito bom. Você disse, tipo, a técnica da ciência econômica tá atual, né? É econotecnia, sei lá. Uhum. Eu daria um nome diferente de economia. Só que essa ciência de aumentar o PIB. Sim, legal. Eu concordo com o Matheus. Inclusive, no direito tem o mesmo aspecto. A Uhum. técnica do direito foi melhorada por causa do liberalismo. Quando se tornou-se o direito uma ciência, né, com os liberais, com o Hans Kelsen também. De fato, o direito antes era uma disciplina auxiliar. Era exatamente uma ciência. Melhorou muito. Pode-se dizer que é ainda, né? Melhorou muito a criação de leis, aperfeiçoar as leis para que elas tenham uma melhor aplicabilidade, funcionalidade. E que, como o Matheus diz, é mais acidental que essencial, né? Um bem mais acidental. Uhum. Eu nem sei se O é direito por causa. científico melhorou muito. Isso eu concordo que, bom, claramente bens materiais e evolução científica houve enorme desde o surgimento do liberalismo e de sua instituição na realidade, né? Eu não sei se é por causa do nascimento do liberalismo ou se é porque a população cresceu. Pode ser, exato. Isso Agora, uma questão é que por mais que a técnica científica melhorou, a própria ciência morreu. Não tem mais isso é verdade. Inclusive, Porque o padre Álvaro Calderon fala que é um abortivo de ciência que nós temos hoje, a ciência em potência. Isso é verdade. O próprio direito, por exemplo, encontra-se. Até tem melhorado com alguns teóricos, mas bases metafísicas, princípios metafísicos foram completamente abandonados. Como você vê o absurdo de querer definir dolo e culpabilidade apenas pela neurociência, meramente pela neurociência, né? Sem usar um conceito formal de liberdade, um conceito metafísico. Abandonar mesmo completamente filosofia, né? Isso aí é realmente um aborto da ciência, porque a ciência sem filosofia não existe, né? Toda ciência tem princípios filosóficos que o fundamentam. Eu acredito que para ficar mais bonito o que nós queremos dizer aqui, a arte prática dessas ciências pode-se dizer que melhorou, mas as ciências em si pioraram. Sim. Inclusive tem um jurista, Pedro Less, brasileiro, que ele falava que o direito não era ciência, assim. Ele achava que o direito era mais uma arte do que uma ciência, uma técnica, o direito atual. E, de fato, apesar de ter alguns aspectos científicos positivos, como a gente já pontuou, de técnica, de aplicabilidade, de funcionalidade, os princípios científicos mais basilares, que se fundamentam na filosofia, na metafísica, foi abandonado. Porém, muitos juristas hoje em dia usam bastante filosofia analítica, né, Só que, como a gente sabe, a filosofia analítica também é incompleta. Né? Não é um sistema completo como a metafísica atomista, né? O atomismo em si. Na economia, a gente toma como dado que a gente quer aumentar a utilidade. Tipo, casos em que seria benéfico diminuir a utilidade, aumentar a moralidade, talvez, isso não é levado em conta. E parece que tem um consenso implícito de que a utilidade é qualquer coisa que é boa, só que os liberais simplesmente fogem desse debate. Se você fizesse questionamento sobre a utilidade para um economista super mainstream, ele vai te falar, não, a função utilidade resume tudo que é bom para o indivíduo, então não precisa pensar nisso. E parece que tem esse comportamento de fugir de ciência de verdade em toda a economia liberal. Sim. Na economia segue uma lógica mais utilitarista, né? Na economia, no caso. Eles se veem como técnicos. Não é nem. Eu acho que nem tem uma pretensão de ser ciência mais. Eu acho que eles realmente já desistiram e eles querem ser só técnicos de como aumentar a utilidade. Estranho, né? É bem triste. Inclusive, acho que a gente pode confirmar, então, que já que nós falamos que a essência do liberalismo é aquela recognição, aquela recolecção da história, baseado no que deu certo, só pode dizer que talvez isso seja bom por seus acidentes, ou muito talvez assim pelas suas propriedades. É por algo que decorre dessa essência, que talvez por os liberais procurarem excessivamente na história o que deu certo, eles podem ter melhorado a técnica produtiva, né? Sim. Faz sentido. Exato. Concordo. Porém, esquecendo que essa mesma técnica produtiva pode ser usada lá pra matar a fome.
Mas É. é isso, né? Então, parece que suas grandezas são acidentais ou, no melhor dos casos, apenas propriedades, não essenciais. Sim. Bom, e suas pequenezas? Quais seriam as piores coisas do liberalismo? Nossa top 10 feios liberais. É, Tem tanta coisa. Acho que pra mim, a pior coisa é que o liberalismo matou totalmente a ciência. pode ser. Que não existe mais ciência. O Depois assassinato de da ciência liberalismo. foi. É. No aspecto do direito, eu acho que é a falta da justiça distributiva, né, em muitos teóricos liberais. Porque no tomismo, o bem material disposto na sociedade é visto como bem comum, né, que tem que ser, por exemplo, a função social da propriedade privada que tem na nossa Constituição hoje em dia é defendida pelos tomistas, né, pelos escolásticos, Sim. que a propriedade ele tem uma função para o bem comum, né? E muitos liberais tentam negar essa função social, porque eles veem a propriedade privada como um valor absoluto, que não deve nada a outros bens, né? Enquanto os tomistas acreditam que o bem acho que tem uma noção mais holística do bem, né? Mais holística, onde os bens se relacionam entre si, né? Uhum. Nenhum bem é superior ao outro, né? Isso, na justnaturalismo, é assim que se vê. Os bens, eles se equilibram, né? E com essa supremacia do bem da propriedade privada, é que se cria certos absurdos, como a não distribuição de propriedade privada, onde tem gente com milhões de hectares de terra inúteis, que não usa para nada, e pessoas que não tem nada, não tem nenhum pedaço de terra. Claro que o direito à propriedade privada deve ser preservado, mas se esse direito está prejudicando outros bens, como a dignidade humana, ele começa a extrapolar seus limites, né? Aliás, é importante você não falar da dignidade humana. Pra mim, a pior consequência do liberalismo foi a sobreexaltação da dignidade humana. Foi justamente quando os liberais começaram a filosofar sobre o humano ter essa dignidade essencial, que de fato ele tem. Porém, essa dignidade não advém do próprio humano, mas advém da participação dele em algo maior, né? Sim, eu concordo. Eu realmente acho E isso, que inclusive, dominou o senso comum. o humano como fim em si mesmo, né? Teve um papa lá, né, que a gente tava ouvindo o podcast do No Guess sobre reinado social. E teve um certo papa que eu não lembro o nome, também acho que não seria bom falar o nome, mas que elogiou Jacques Maritain. Sim. Porque ele era profundamente humanista. Eu creio que isso, pra mim, é de longe a pior coisa do liberalismo. Essa ideia da humanidade como valor absoluto. Mas, que, por exemplo, essa questão da dignidade humana leva aos absurdos do kantismo de que todo direito advém somente do homem como fim em si mesmo. O homem, ele não está direcionado a nada, ele está direcionado só a si, né? De certa forma, isso é uma negação de Deus, porque... Não, isso com certeza, né? Com certeza. O direito, ele, obviamente, ele tem que se fundamentar num bem pleno, um bem supremo, um sumo bem. Isso faz sentido, né? O direito, ele tem que ser bom. Uhum. E o bem maior é o bem pleno, supremo, um bem perfeito. Que é Deus. Então, Kant, quando ele fala do fim em si mesmo, ele praticamente toma o ser humano como um bem, o sumo bem. Né? Se nós fizermos um paralelo aqui entre Kant e São Tomás, que tem muita gente querendo fazer uma síntese entre eles, né? Vamos pegar o paralelo. Sim. Como é que Kant fala que surge o direito? Surge a partir da consideração que o homem não é só fenômeno, existe só o homo fenômeno. Existe também o homo noumenon, o homem indeterminado para a sua ação. Por exemplo, o exemplo que o próprio Kant dá em certo livro, ou certo opúsculo, não me lembro bem, que do suicida. O homem, ele tem todas as razões do mundo para se suicidar, e mesmo assim não se suicida. Se ele fosse algo como um animal, um mero objeto do mundo fenomênico, ele se suicidaria, porque ele seria um mero rastro de causa e efeito. Acontece que ele é um objeto do mundo numênico,
um homo numenum. E por isso ele faz coisas que não existem razões pra tal. Olha só que absurdo. É claro que existem inúmeros kantianos que tentem argumentar sobre isso, falar que isso é certo, enfim. Mas vai vir 1 milhão de tribos kantianas falar mal aqui, né? Mas, enfim. E a partir disso, a razão prática, refletindo sobre sua própria capacidade, cria a forma do juízo prático. Essa forma do juízo prático é o imperativo categórico. E esse imperativo categórico, você enfiaria nele a matéria. Seria, por exemplo, as ações particulares. Então, olha só já a confusão. Kant já confunde aí. O imperativo categórico, ele vale tanto para a ética, tanto para o direito. Só que no caso do direito são ações externas e a ética são ações internas. Só que a matéria do imperativo categórico são ações particulares. E ações particulares são lidadas com o quê? Com a prudência. Então, cara, olha só a confusão. Ele distingue completamente direito e moral, mas ele confunde os dois com prudência. Então, assim, cara, não existe mais nada conciso. Santo Tomás, o próprio por outro Kant lado, reconhece que o princípio da razão prática é o bem e o mal. Ele reconhece isso. Só que ele acaba não aplicando isso no direito quando ele fundamenta na liberdade e não no bem. O bem e o mal, ele aplica mais pra moral, ele tenta aplicar pra moral. Ele faz isso porque ele acredita que a forma do bem é o imperativo categórico. Né? É isso. Acho que é justamente o esquecimento de que o bem é um transcendental e, portanto, ele não tem uma forma específica. É no máximo uma razão. É uma razão analógica. Sim, de muitas formas, essa é uma negação de Deus, né? Como isso completamente. Você esquece que as coisas têm essência, esquece que o homem tem essência, que ele deve propender ao bem, que o sumo bem é Deus, e aí acaba o quê? O homem se torna Deus. E aí você chega lá no ultraliberalismo de um Nietzsche, de um Stirner, de uma Rand, né? Em que Nietzsche mata o homem pro homem se tornar Deus. O Stirner fala que tudo é propriedade do homem. Ayn Rand fala que o egoísmo é uma virtude. Então, é isso, né? É isso. O homem se torna Deus. Destronou-se Cristo para entronizar o homem. Por fim, vocês acham que existe diálogo entre católicos e liberais? Diálogo eu acho que pode ter. Só uma... interrompendo aqui, depois você edita. Sim, falando sobre a questão do diálogo do catolicismo e do liberalismo, eu acho que uma síntese em que os dois coexistam perfeitamente não é possível, mas um diálogo existe. Por exemplo, Kant acredita que amar o próximo é uma virtude, é necessário, eticamente falando. E isso também é condenado pelo catolicismo. Ou, como eu já falei, a questão da propriedade privada, de certas liberdades individuais. Existem alguns aspectos em comum que podem ser defendidos, né? Talvez por motivos diferentes, mas aspectos em comum que possam ser eu não sei. Eu acho que existe, assim, no sentido descritivo, esse diálogo, só que não sei se ele deveria existir. Porque, por exemplo, as coisas boas que tem no liberalismo já existiam em São Tomás, né? E na escolástica, principalmente do tomismo, que segue ele. Eu acho que é desnecessário, apesar de... Eu ia falar desse ponto. Eu ia falar desse ponto, porque existem pontos em comum que a gente pode conversar e tentar convencer. Só que eu acho que não tem nada a se ganhar do nosso lado desse diálogo, além de salvação de almas. Eu acho que dá pra se aproveitar questões, como a gente já falou, técnicas, né, de funcionalidade. Bom, sim, bom ponto. Eu acho que vamos dizer, a gente pode instrumentalizar certos aspectos do liberalismo, como um aspecto útil em certos elementos da sociedade. Eu acho que nesse ponto realmente dá para coadunar, dá para aliar. Por exemplo, eu já vi algumas propostas de governo tradicional, governo católico, né, ou economia católica, integralismo, distributismo e entre tantas outras que tem aí. Acontece que nenhuma delas parece de fato ser sistemática. Por exemplo, o integralismo mais moderno é só social-democracia. É literalmente só um liberalismo. Tem um negócio de Estado espiritualista, que na verdade é um Estado laico, que eles vão falar de virtudes humanas gerais, no sentido de mais... Cara, então assim,
o que eu acho que poderia haver para um bom católico que quer criar uma boa teoria sobre isso é estudar a técnica econômica, a técnica do direito, para então criar sim um sistema filosófico, econômico, de direito católico e bem Concordo. sem as partes caducas, né? Porque pelo que me parece, essas teorias que eu citei aqui é tipo só uns negócios meio doido, cara. Sinceramente, é tipo, isso aqui é legal, isso aqui não é. Acabou, é isso. Tipo, não tem técnica, não tem... O que é bom de ser tudo de bom. O legal das vantagens do liberalismo serem acidentes é que você pode pegar as partes dele sem você mudar a sua própria teoria em qualquer aspecto. Então, por exemplo, se o Phillips percebeu que tem uma relação inversa entre inflação e desemprego, a gente pode só usar isso. A gente não tem nada de instrumentalizado, fato. Exato. Isso me lembra, inclusive, o que o Nogué fala que o Padre Calderon faz com a física, né? Que ele usa dos cálculos de física, mas não do sistema da física moderna. Das premissas filosóficas da física moderna. A gente pode fazer isso, no caso, com o direito e com a economia. E uma coisa que eu lembrei agora, que vocês falaram rapidamente, que eu lembrei, um outro aspecto ruim do liberalismo é o Estado laico, né? A falta de Nossa, sim. do catolicismo no Estado, né? Que, como a gente sabe, como a gente considera Deus o sumo bem e o direito é para buscar o bem e evitar o mal, no justnaturalismo, é fundamental que tenha-se Deus como fundamento do próprio Estado, da própria Constituição. Eu acho que isso é um aspecto... Há alguns liberais que vão falar de Estado confessional, né? Que é, por exemplo, os ordoliberais, que são liberais protestantes, que assim, um negócio que eu acho inclusive muito bom pautar é que, ao meu ver, o primeiro tratado liberal é o último livro das Institutas de João Calvino. Você vê ali uma apologia à democracia, uma apologia, assim, completa à democracia, e algumas coisas como liberdade de pensamento, uma autoridade flexível, uma autoridade que busca se pautar na dignidade da alma de seus participantes. É o último livro das Institutas de João Calvino. Bem, e o engraçado, falando de democracia, é que originalmente a democracia na Grécia nem sempre era vista como algo bom, né? Às vezes até uma tirania era vista por alguns filósofos como melhor do que a democracia, a aristocracia, né? A democracia às vezes era vista até como uma deturpação de um sistema... Sim. E, inclusive, aí, o que advém desse pensamento de João Calvino? Vem o pensamento do Estado confessional. Não de um Estado professamente católico, de um Estado que faz parte da Igreja, como que por permissão do próprio Papa, por permissão do próprio magistério. Mas é um Estado que tem título de que segue certa religião. É o Estado confessional, né? Então, a partir do protestantismo, não surge diretamente o Estado laico, mas surge o Estado confessional. O Estado confessional não parece ser tão antiliberal. Muito pelo contrário, parece ser justamente liberal, como no caso dos ordoliberais, que são protestantes liberais. É interessante lembrar também que os protestantes acusavam muito da aliança do Estado com a Igreja, da influência da Igreja no Estado, mas os protestantes foram que pior interviram no Estado. A Inquisição protestante foi muito pior do que a Inquisição católica, né, que não fez sistematicamente nenhum mal, mas a Inquisição protestante, o protestantismo no Estado foi muito mais maléfico do que o catolicismo, né? Então, às vezes tem certas hipocrisias dentro de algumas teorias liberais, né? Sim. Enfim, nós concluímos aqui então que a essência do liberalismo, que pode incluir tanto o que chamamos muitas vezes de comunismo, de socialismo, muitas vezes de fascismo, muitas vezes de imperialismo, muitas vezes de conservadorismo, ou mesmo o próprio liberalismo. Que suas grandezas são apenas acidentais, como a técnica científica e algumas formas de governo e algumas instituições que surgiram com o liberalismo. E suas pequenezas são principalmente os efeitos que trouxe na vida, seja na vida política, na vida social, na vida familiar, na vida individual, né?
E principalmente na vida da igreja, né? E por fim, se existe, se deve existir diálogo, existe diálogo, mas não deveria existir. Deveria, muito pelo contrário, procurar os próprios autores católicos, procurar o próprio Santo Tomás, os próprios tomistas, a escola tomista, e ver o que estes falam, e não o que um liberal como Kant fala. Né? Sim. Acredito que com isso a gente poderia fechar o nosso podcast. Alguém quer mais dar uma fala Eu final? concordo sim, com tudo isso.